Rainha das borboletas aparece e revela onde está Paulo. Rainha das borboletas vai aparecer quando Ana e Moisés estão correndo atrás de uma borboleta. Eles entram na caverna encantada e neste momento a rainha das borboletas aparece e diz: vim trazer esperança para você, Ana Salvatore. Ana fica assustada e o Moisés fica chocado e Ana pergunta: Como você sabe o meu nome? Ela diz: eu sou a rainha das borboletas. Hum, eu sei aonde está Paulo Salvatore, o seu pai. Ele, com toda a esperança, mandou eu revelar para você e dar visão para Ana como seu pai está.